Boa noite mais uma vez a todo mundo. A gente faz parte aqui do PMI de Pernambuco, né? Que é um braço, aí um capítulo do PMI Global. E o intuito dessa palestra, dessa apresentação, é poder mostrar um pouquinho mais dos benefícios da filiação e mostrar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo de desenvolvimento de projeto aqui no capítulo de Pernambuco, né? Apresentar a você os benefícios do qual você tem direito se você é um filiado nosso aqui no capítulo de Pernambuco. Então, para atingirmos nossos objetivos, vamos seguir a seguinte pauta, né? Vamos apresentar um pouquinho do PMI, né? Teremos também uma breve introdução sobre a filiação, os benefícios de filiado, os benefícios de ser voluntário ao PMI de Pernambuco. Vamos ter uma palestra legal hoje de transformação digital nas organizações, por onde começar. Em seguida, a gente vai ter um sorteio com os produtos aqui do PMI. E, ao final, teremos um momento de tirar dúvidas, né? Para aqueles que tenham algum tipo de dúvida, a gente vai ficar um momento aí para tirar dúvidas e, no encerramento, o nosso presidente com a palavra de agradecimento. Vamos seguir. Então, esse sou eu, né, Raulson Silva, falar um pouquinho da minha trajetória aqui dentro do PMI para poder explicar o que é projeto e o que é os benefícios, né, que você pode estar atingindo dentro do PMI. Né? Sou filiado desde 2019, entrei no PMI querendo aprender mais, né, sobre esse mundo de gestão de projeto e querendo desenvolver, tirar certificação. E em 2019 mesmo, já ingressei no voluntariado, participei aí do congresso, acho que foi o 11º congresso de gestão de projeto, liderança aqui do estado de Pernambuco. E em 2020 eu tirei minha certificação PMP e logo em seguida comecei a assumir alguns projetos voluntários como gerente de projeto. E em meados de julho eu recebi meu convite para atuar, né, facilitar aí na diretoria de retenção. Em 2021 a gente assumiu a parte de filiação também. Né? Essa é a minha formação, sou administrador de empresa, né? Possuo especialização em gestão de projetos e algumas certificações do modelo tradicional, né? Que é o PMP, e alguns modelos ágeis também. Né? Participei de alguns projetos legais de consultoria, tem o projeto Transforma de consultoria de negócio, que foi de uma marcenaria, e aqui dentro do PMI, a gente atua, da suporte a 4 projetos, né? Dentre eles são esse CRM, PMI Job, NextGen e o programa de mentoring. E vamos lá. Mas afinal, o que é projeto? A gente se pergunta, existe um grande questionamento e é muito se falado hoje no mercado o que é projeto, o que é projeto. A gente observa que existem projetos desde dos primórdios, né, da antiguidade, né, quando a gente olha para as pirâmides do Egito, não deixa de ser um projeto. A gente tem projetos hoje sociais, né, a ONU está aí como uma das maiores instituições que desenvolve projetos a nível sociais, de desenvolvimento humano. A gente tem projetos hoje que é bem falado no âmbito do desenvolvimento de software, né, na indústria de TI, e também temos projetos sustentáveis, né, do agronegócio, que hoje tem sido um boom aí no Brasil e também no mundo. A definição de projetos do guia PMBOK, a 7ª versão, ela diz que projetos é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, né? A gente entende por projeto que ele tem um começo, um meio e tem um fim. E o seu resultado é exclusivo, é único, para atingir um objetivo. Então, como é que surgem os projetos? Você pode fazer um projeto para embalagem de biscoito, você pode fazer um projeto de construção civil, você pode fazer um projeto, né, de fusões e aquisições na área mais administrativa, você pode fazer um projeto de desenvolver um modelo de um novo carro. O certo é que projetos surgem de uma necessidade de negócio. Eu quis trazer para vocês essa imagem da embalagem de biscoito, porque ela, quando a gente olha para ela, ela se parece com um bis, né?
aquele biscoito tradicional da Nestlé. Acho que é da Nestlé. Não, é Lacta. O bis. Mas aí, quando você olha o mercado, para quem consome bis, é tão atrativo que outras empresas sentem uma necessidade de desenvolver um produto, um projeto para atender também uma fatia de mercado. Então, o projeto ele não está só ligado ao âmbito da engenharia ou da indústria de TI, mas é algo amplo. É bastante. E quais são os impactos da gestão de projeto na carreira profissional? A gente tem hoje empresas que querem menos custos, né, e uma maior qualidade. Então, o profissional, ele é exigido para entregar um produto, um serviço que atenda, de fato, a expectativa do mercado, a expectativa do cliente, e ele é solicitado, às vezes, de forma simples. Solicitam ele, olhando o lado aí da construção civil, algo bem simples, como uma casa, mas é cobrado assim, ó, algo complexo, como uma mansão. E se o profissional que tiver uma habilidade na gestão de projetos, ele vai ter todo o cuidado de permear, né, as boas práticas que o guia PMBOK traz e vai com certeza entregar valor para o seu cliente. Mas afinal, o que são essas boas práticas? O guia PMBOK, a sétima versão, ela traz uma grande mudança na sua estrutura e essa mudança ela vem baseada em um sistema de entrega de valor, né? E é baseada em 12 princípios, né? Antes a gente tinha uma estrutura mais fechada, baseada em processos, né? Ou em áreas de conhecimento. Hoje a gente tem uma estrutura baseada em princípios e todos esses princípios eles giram em torno de entregar valor para o cliente, de entregar valor para as empresas. Então, puxando apenas um desses itens aqui, a gente, que é a qualidade, hoje o mercado ele busca muito qualidade em tudo aquilo que você faz ou entrega para o seu cliente. E aí surgem os questionamentos. Qual é o custo dessa qualidade? O projeto ou produto tem qualidade? Qual a perspectiva dessa qualidade? E aí a gente pensa na construção de um carro, né? Será que esse carro tem qualidade? E aí eu trouxe essa imagem para vocês, que é a imagem de teste de qualidade, que a gente olha assim, como é que pode um carro tão caro ser machucado, ser, né, bombardeado assim, só por um custo de qualidade. Mas no bom gerenciamento de projetos, né, o custo da qualidade ele é importante. Já pensou um carro desse nível, dessa qualidade, né, dessa perspectiva do cliente, ir para o mercado e não ser resistente, e aí existe um risco muito grande da marca. E aí o PMBOK ele se preocupa justamente com isso, né? A entrega de valor. As boas práticas do PMBOK, ele giram em torno de entrega de valor para o cliente. Seguindo aqui, fica um questionamento. Mas hoje, qual é o suporte que você tem, que você pode contar para melhorar seus projetos? E eu vos apresento o PMI. O PMI é uma organização que foi fundada em 1969. Hoje, ela é a principal associação profissional sem fins lucrativos para a profissão de gerenciamento de projetos no mundo, né? Não é só nível Brasil, mas é nível mundo. Essa organização, como eu falei, ela não tem o seu viés lucrativo e ela consegue reunir a inteligência coletiva, né? O que está acontecendo de boas práticas, o que o mercado está trazendo, as mudanças que isso tem acontecido no âmbito do gerenciamento de projeto, e justamente ela traz isso para os seus guias, ela traz isso para os seus padrões de conhecimento, né? Que são reconhecidos globalmente, né? Além disso, ela traz isso através de programas de certificações, extensos programas acadêmicos e de pesquisa de mercado que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? E tudo isso são coisas que o PMI assim traz para a comunidade de gestão de projetos, né? De gerenciamento de projetos. Aqui está o nosso atual presidente, CEO do PMI Global, Sunil Prachar. Ele é o presidente do Project Management Institute, que é o PMI, mais conhecido como PMI. E aí eu vou passar um vídeo para vocês, é bem curto, mas que fala sobre essa transição aí ao longo desses 50 anos do PMI no mercado. 50 years ago,
When PMI was founded, project management wasn't a thing yet. But thanks to a fearless group of visionaries and passionate project leaders like you, project management is now a global profession. Every day, everywhere, we transform ideas into reality. But the world of work is changing fast, really fast. So is our profession, and so is PMI. We are expanding our focus, broadening the stories we tell and the roles we play, from start to finish, from inputs to outcomes, from frameworks to whatever works. With your help, we are building a world where people have the skills and capabilities they need to deliver value, no matter what project they're working on. It's a world where organizations deliver value to stakeholders through successful completion of projects, delivery of products, and alignment to value streams. We call this world the project economy. And at PMI, we power the project economy, strengthening society by enabling organizations and empowering people to turn ideas into reality. As we look ahead to our next 50 years, what role will you play? Bom, pessoal, acho que esse vídeo resume bem a atuação do PMI a nível global, né? Ele mostra a atuação dele na indústria, mostra a atuação dele a nível de serviço, na indústria de TI, é bem abrangente. Quando a gente pensa em projeto não pode estar ligado apenas a um mercado, mas sim a diversos mercados, né? Então, o futuro do gerenciamento do projeto. O mundo muda, as pessoas mudam, os projetos também mudam. A forma de fazer projeto, de trabalhar com projeto também muda. Só que existem dados que são um pouco alarmantes, né? Não existe uma fórmula secreta para o sucesso do gerenciamento de projeto. E os dados mostram que é preciso que cada vez mais os patrocinadores, os executivos, os stakeholders de projetos estejam engajados, né, no bom gerenciamento de projeto. E de uma forma ou de outra, todo mundo sabe disso, né? Que precisa estar envolvido e fazer da forma correta o bom gerenciamento de projeto. No entanto, apesar de tudo isso, o desempenho dos projetos eles não estão melhorando. 11,4% dos investimentos na área de gestão de projeto estão desperdiçado devido ao baixo custo de desempenho de projeto. Então, veja, o mercado super aquecido, tudo que a gente praticamente deseja fazer de uma necessidade de negócio passa pelo gerenciamento de projetos e existe um grande percentual de desperdício no gerenciamento de projeto. Isso é por conta que falta profissionais qualificados, falta pessoas que conhecem, entendem e conseguem aplicar as boas práticas do gerenciamento de projeto. Indo um pouco mais adiante aqui, qual é o futuro do gerenciamento de projeto? 22 milhões de novos postos de trabalho serão criados até 2027. É muita vaga, é muita coisa, é muito trabalho bom que vai surgir aí em torno de gerenciamento de projeto. Eu posso dizer que é uma área promissora, né? Dado esses dados que é do próprio PMI, né? E aí fica essa pergunta, onde que você vai estar? Onde que você vai estar atuando? Onde que você vai se encaixar nesse mercado? O PMI hoje, falando ainda um pouquinho do PMI, ele conta com mais de 600 mil membros, ele conta hoje com presente em mais de 214 países e territórios e mais de 302 capítulos locais. O PMI, ele teve uma repaginada, né, uma mudança muito grande desses últimos anos, e aqui são alguns símbolos do PMI que ele trabalha, né, junto com os seus filiados, que é a colaboração, a inovação, o crescimento, o trabalho em equipe, a visão, mudança, entregas, comunidade e determinação. São um pouco dos símbolos da economia baseada em gestão de projetos, né?
Aqui está um pouco das certificações mais reconhecidas e valorizadas do PMI internacionalmente, dentre elas a PMP, CAPM e o PMI-ACP. Aqui está um pouco dos números de quantas pessoas são certificadas, né, pelo PMI. E disparado você vê que mais de 100 mil pessoas, mais de 1 milhão, na verdade, de pessoas certificadas PMP, né? Então, o número aí é bastante grande. Falar um pouquinho do capítulo aqui em Pernambuco, né? O capítulo que foi fundado em 2003, primeiro capítulo do Nordeste, foi aqui em Pernambuco. Hoje, né, a gente conta com uma comunidade ativa aí de mais de 270 membros. A gente tem uma carteira de cursos, programas, produtos de desenvolvimento profissional aí para a área de gestão de projetos, né, voltados para o nosso público, principalmente para os nossos filiados. Aqui está um pouco do nosso organograma, né? O presidente do capítulo atual é o Eli France, tem alguns vice-presidentes e alguns diretores aqui que compõem, né, esse capítulo e fazem essa comunidade girar aqui em Pernambuco. Aqui está um pouco dos nossos números, né? A gente conseguiu concluir e ter o nosso branch do Agreste, estamos caminhando para ter também o do Sertão. E o lema do PMI é empoderar pessoas para transformar ideias em realidade. Não importa aquilo que você pense, o que você tenha desejo de fazer. O PMI sempre vai ter um guia, sempre vai ter um padrão, sempre vai ter algo que vai te ajudar para poder transformar aquilo que você quer, aquela necessidade de negócio que você quer, em realidade. Aqui está um pouquinho, falando agora dos benefícios, né, da filiação. O PMI ele conta com vários guias, padrões recomendados para a área de gerenciamento de projetos. Esses são alguns dos diversos guias que a gente tem, né, disponível, gratuito, para quem é filiado. A gente tem os principais padrões, né, atuais do PMI, que é o Guia Ágil de Gestão de Projeto e o Guia PMBOK, a 7ª versão, que saiu agora em agosto, está aí fresquinha para o mercado. E, além disso, quem é filiado goza do benefício do projectmanagement.com, que é uma plataforma onde você encontra webinars, templates, né, encontra eventos gratuitos, tudo disponível para a área para a comunidade de gestão de projetos. Então, de repente, você precisa de um template ali para gestão de risco, gestão de cronograma, você vai encontrar aqui no Project Management. Então, isso é um benefício bastante importante e rico para a comunidade de gestão de projetos, né? Vou passar aqui. Para quem quer desenvolver um artigo científico, que está no doutorado, algo do tipo, né, a gente pode contar com essas publicações do PMI, né, publicações científicas referentes, né, na área acadêmica, também disponível para quem é afiliado gratuitamente. O PMI ele faz publicações e análise de mercado de profissão. A gente tem os dados do Pulse of the Professional de 2020, que revelam que 11,4% dos investimentos é desperdiçado devido ao baixo desempenho de projetos. Então, a gente sempre tem publicações atualizadas do PMI que dão um direcionamento, um norte de como o mercado está reagindo, né, se comportando. Aqui está o Project Management, que eu já falei. E, além disso, o PMI ele traz algumas publicações da atualidade sobre profissões, né, a premiada revista de gerenciamento de projetos gratuitas para os filiados. Então, você tem acesso gratuito a esse tipo de material. Falando agora um pouquinho dos benefícios da filiação aqui no capítulo de Pernambuco, quem é filiado, né, tem desconto
né? Essa parte aqui é exclusiva para os filiados, tem desconto nos nossos parceiros, né? A gente tem aí a TI Exames, a gente tem quem, quem quer cursos de TI, né, na área de TI, que precisa desenvolver talvez uma habilidade, agregar algo ao seu portfólio de profissional, a gente possui desconto, 10% de desconto nos produtos da TI Exame. A gente tem a parceria com a Faculdade Exuda, né, de desconto 40% em cursos de graduação e 20% em cursos de pós-graduações. A gente tem parceria com o HUCMI, que é uma instituição de mudanças de gerenciamento de projeto. Esse é um pouco dos benefícios que a gente tem, né? Na verdade, a gente tem muito mais parceiros nossos, que se a gente fosse colocar aqui, levaria bastante tempo, mas eu quis trazer esses aqui para mostrar o quanto a gente tem de benefício para os nossos filiados. Temos aqui também o GPcast, e o GPcast é algo bem legal, porque dá oportunidade aos nossos filiados, à comunidade, né, de trazer algo, um tema atual, uma abordagem, né, dinâmica do que está acontecendo de projeto, processo, para a comunidade. Então, a gente dá oportunidade aos nossos filiados, quem quiser trazer, né, um tema que acha pertinente, acha legal, a gente avalia e tem essa mobilidade, né? E como eu faço para aproveitar esses benefícios da afiliação? Então, o PMI, ele oferece o benefício da afiliação à comunidade, né, geral, em duas grandes principais categorias, né? Filiação profissional individual e afiliação como estudante. Sendo que essa afiliação profissional, ela é indicada para todos aqueles que já trabalham na área de gestão de projetos, já têm uma certa experiência, e não está cursando o ensino superior, uma faculdade em ensino superior, né, em alguma instituição. Então, a gente tem um valor aí de R$ 627 para aqueles que querem se filiar, serem membros do PMI Global, né? E mais R$ 61, que é uma taxa administrativa válida para a primeira filiação. Então, todos aqueles que se filiam a primeira vez pagam essa taxa, e mais R$ 121 referente ao capítulo. Já aquelas pessoas que desejam e querem se filiar como estudante, eles precisam comprovar que estão matriculados. Oi? Quem falou? Então, vamos seguir. Eles precisam comprovar que estão matriculados em uma instituição de ensino superior, seja ela graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E ele paga a filiação como estudante, né? O valor bem em conta aí de R$ 155. Ele não paga a taxa administrativa, porque ele é estudante, e mais o valor do capítulo, que é de R$ 121. O PMI Global, ele ofereceu o benefício ao PMI Brasil, né? Ao Brasil, de pagar a filiação em reais, né? Antes, esse valor era em dólar, e hoje a gente paga em reais. Seguindo aqui, a gente consegue ver algumas discrepâncias de valores que nos leva a crer, a pensar, a visualizar que é muito melhor a gente aproveitar os benefícios do PMI sendo filiado do que não sendo filiado. Então, se a gente for colocar na conta do lápis ali, né, no papel, eu me filiando como profissional ao PMI Global, pagando a taxa, pagando a filiação, o capítulo sai por R$ 809. E a filiação como estudante vai sair por 206. Sendo que boa parte das pessoas que procuram se filiar tem o interesse de tirar a certificação. E quando a gente olha para a certificação, PMP, para quem não é filiado, custa um valor de R$ 3.370. Já o valor para quem é filiado custa um valor de R$ 1.967. Então, só pagando a filiação já sai em conta
o desconto para você poder aproveitar para fazer o exame com desconto mais em conta, né? Então, aí a gente colocou alguns valores só para ilustrar, mas a gente tem um grupo de estudos, né, que direciona as pessoas para tirar o exame de certificação PMP-CAPM, e para quem não é filiado, o valor é de R$ 500, mas já para quem é filiado, esse valor cai para R$ 200. Então, fazendo esta continha, a gente tem um desconto aí, uma economia de R$ 1.703 para quem é filiado. Então, é bastante interessante ser filiado ao PMI e ao capítulo de Pernambuco também, né? Seguindo aqui, a gente tem algumas principais certificações, né, do PMI, que é a PMP, que é uma certificação nível ouro do PMI. E para você fazer, tem alguns pré-requisitos, você precisa comprovar, né, o ensino médio, ou ter diploma de ensino superior, né? A gente precisa ter 7.500 horas de liderança e gestão de projetos e comprovar também 35 horas de treinamento em gestão de projetos ou certificação CAPM, para você poder tirar a PMP com o ensino médio. Já se você possui a graduação de 4 anos, esse tempo de horas de liderança ela cai para 4.500 e você ainda continua precisando concluir as 35 horas de treinamento em gerenciamento de projeto. Então, para você tirar o exame, você precisa passar por um processo de elegibilidade, comprovar. Já para a certificação CAPM, não. É uma certificação bem interessante, porque ela é uma certificação de entrada, ela não precisa que você comprove experiência na área de gestão de projetos, porém o conteúdo é o mesmo, né? A única diferença da prova PMP para CAPM, primeiro, é a questão da experiência, e a segunda, que as questões do PMP elas são um pouco mais capciosas, né? São mais situacionais. Mas as questões do CAPM, não. As questões do CAPM já são mais técnicas e direcionadas à resposta mais objetiva, né? A gente também tem a certificação PMI-ACP para quem trabalha nesse mundo ágil, principalmente a indústria de TI aí na área de desenvolvimento de software, e é bem interessante também essa certificação ACP, né? PMI-ACP. Aqui está um pouco dos nossos certificados, né? Nossos voluntários que se certificaram, né? A gente tem um grupo de estudo aí que facilita bastante, né? Engaja, motiva bastante as pessoas a querer se certificar e o resultado vem, né, com muito esforço, claro, mas a gente tem colhido bons frutos aí do grupo de estudo. Então, a gente estou encerrando a minha parte por aqui, convido vocês para fazer parte dos nossos próximos eventos, né, participar. Vamos ter aí em setembro, né, um webinar bem legal. E também vamos ter cursos básicos de gestão de projeto, curso Construction. E o Kickoff é um produto do PMI Global. Então, está disponível para quem é membro também, quem é afiliado. E participar só vai agregar valor aí para você. Eu quero encerrar mostrando os dois grandes principais benefícios da filiação. Para a filiação ao capítulo, todos os membros do capítulo aqui de Pernambuco, com exclusividade, têm acesso à nossa plataforma, onde a gente tem lá cursos, né, que são gravados, que você pode assistir no seu tempo, e também poder estar, aqueles que são certificados, poder estar preenchendo a carga horária com os PDUs, né? Então, são oportunidades de desenvolvimento através de projetos. A gente tem oportunidade de assumir cargos de liderança aqui no capítulo e desenvolver algumas ações de gestão de projetos. A gente tem um aproveitamento em descontos, produtos, junto a nossos parceiros. Isso eu mostrei para vocês e tem feito muita diferença para alguns filiados, principalmente aqueles que estão em desenvolvimento constante. A gente tem um grupo exclusivo de filiados que mostra aí, né, a interação. A gente tem
uma troca legal, uma experiência aqui, um network legal aqui com as pessoas, né? A gente aproveita bastante a inteligência coletiva, né? E vai amadurecendo mais rápido, posso assim dizer, nesse mundo de gestão de projetos, né? Existe aí a divulgação de algumas vagas também na área de gestão de projetos que a gente divulga para nossos filiados de forma exclusiva e muito mais. Se eu pudesse separar os principais benefícios da filiação ao PMI Global, seria, sem dúvida, o acesso gratuito ao guia PMBOK, né, que quem é membro tem acesso de forma gratuita, e o acesso a templates, a artigos, a webinars, a curso, a revista científica, enfim, existe um mundo de oportunidades aí que está disponível para quem é membro do PMI, só basta você querer correr atrás, buscar e desenvolver. Mas o PMI está aqui apoiando você para transformar suas ideias em realidade. É isso. Obrigado a todos. Vou passar a palavra agora a Thaís, que vai dar continuidade na apresentação dos benefícios do voluntariado. Boa noite a todos. Todos estão vendo minha tela? A principal pergunta da noite. Sim. Então, já vou começar falando um pouco sobre mim, para vocês não ficarem perdidos, né? Eu sou Thaís, me formei em administração em 2012, fiz gestão de pessoas, um pouco perdida na minha vida, né? Não sei, já trabalhava com processos e projetos em uma concessionária de automóveis, mas estava um pouco perdida ainda e fui na gestão de pessoas fazer um MBA. Em 2019, eu me situei, vi o que é que eu fazia, eu não conhecia o PMI, né? Eu conheci o PMI através de um curso no Alura e fui pesquisar, né? Então, a partir do momento que eu terminei o curso do Alura, que eu conheci, que eu vi as certificações e vi o que eu realmente me identificava, eu procurei o PMI em 2019. Sou voluntária desde 2020, eu acho que esse mês vai fazer um ano de voluntariado. Eu fui indicada, não, eu fui intimada para ser gerente de projeto do Voluntariado Fácil, que é um projeto de onboarding do PMI-PE, né, que a gente recebe todos os voluntários, faz todos os acessos e tudo mais. E em janeiro deste ano, eu assumi a diretoria do voluntariado. Então, hoje eu sou diretora do voluntariado e sou gerente de projeto do Voluntariado Fácil. Por que ser um voluntário? Né? A principal pergunta. Hoje, dentro do grupo de voluntários, dentro das reuniões que a gente faz semanalmente, cada um com seu projeto, tem um networking muito forte. A gente conhece diversas pessoas, diferentes pessoas de todas as áreas de TI, de engenharia, administradores como eu, né? Faz benchmarking, a gente troca muita ideia com outros capítulos, né? De todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, de Brasília, de São Paulo. Então a gente troca muitas ideias, a gente leva os nossos projetos também para eles, os nossos cases de projetos para eles. Tem o QTGP, que eu vou falar mais um pouco sobre ele. Tem as mentorias, né, que o Robson falou um pouco sobre isso, né, não só o projeto de mentoria, mas toda reunião, eu digo a vocês que eu aprendo muito, né, cada um colabora um pouco, eu colaboro um pouco com o que eu sei, então, cada reunião é uma aula. E alguns cursos exclusivos que a gente tem, né? Eu, por exemplo, eu fui sorteada em um curso de gamification, né? Que era para um projeto nosso de gamificar as ações dentro do capítulo, né? Então, hoje, nós contamos com 63 voluntários, 47 projetos e benefícios para toda a comunidade de gerenciamento de projeto de Pernambuco. Mas qual é o seu QTGP? E primeiramente, Thaís, o que é isso? Né? Eu também me assustei a primeira vez que me apresentaram isso, eu não conhecia, né? O QTGP
trata-se do quociente de tecnologia de gerenciamento de projetos. Não entendi mesmo assim. É se adaptar, gerenciar, integrar a tecnologia com base nas necessidades da organização do seu projeto, tá? Vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. O Redmine, a gente tem treinamento do Redmine. O que é o Redmine? O Redmine é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, né? Então, nós usamos ele para todos os projetos que temos dentro do PMI-PE, tá? Mas para isso, antes de você começar a usar, a gente tem um treinamento, tá? Esses aqui foram alguns que a gente fez, que foi o Happiness Wall no Jamboard e o Personal Maps no Jamboard também, que são atividades do Management 3.0. Isso a gente aprendeu dentro do PMI, em reuniões dentro do PMI, tá? Os dois, inclusive, foram em reuniões esse aqui foi uma reunião de liderança e esse aqui foi um happy hour que a gente fez. Outro exemplo desse é o Kudo Cards, né? Que esse, especificamente, a gente aprendeu numa ferramenta chamada Miro, que também é do Management 3.0, que nada mais é para você fazer elogios para uma outra pessoa. Thaís, por exemplo, aprendo muito com o nosso presidente, ele Francis, né? Então, eu vou lá, foi muito massa aquele seu aprendizado, aquela troca de experiência, né? Então, também foi em um encontro nosso, se eu não me engano, foi na liderança, não me lembro, não me recordo, né? E eu gostei muito, apliquei já em algumas outras coisas, até no meu trabalho, sobre isso. Fora isso, que eu não coloquei aqui, nós temos um curso do Canva, que nós aplicamos o Canva no Skills for Life, que é um projeto nosso, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, tá? Então, mas, Thaís, como é que eu faço para me voluntariar? Eu vou lhe dar várias opções. Uma delas é ir lá no nosso site do PMI. Vamos dar uma olhada lá no nosso site do PMI. Site do PMI tem aqui projetos. Você vai conhecer todos os projetos que temos hoje dentro do PMI. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Conhece a carinha do pessoal e gostei desse aqui do desenvolvimento de OKR. Vem aqui em mais informações, você vai ver quem é o gerente do projeto, o e-mail de contato, mais informações no YouTube, o resumo e as habilidades que são necessárias para isso, né? Mas para isso, tem uma flagzinha dizendo que o projeto tem vagas. Essa é uma das opções. A outra opção que você pode fazer, mais fácil, não encontrei nenhum projeto, não estou com uma ideia, nós adoramos receber ideias de voluntariados e filiados, né? Então, estou com uma ideia que eu acho que a gente poderia aplicar no capítulo. Manda e-mail para o nosso voluntariado. Ou então, quem já é filiado deve conhecer, quem não é, pode entrar também, né? No site do VRMS, que tem todas as oportunidades lá, tá? Então, você acha uma oportunidade, se aplica, responde tudo que a gente precisa lá, vai chegar para a gente. Eu vou entrar em contato com vocês, ou nossa equipe do Voluntariado Fácil. Vamos enviar o termo de voluntariado de confidencialidade para vocês lerem, preencherem e assinarem, tá? Nos enviou para a gente, recebe os acessos e pronto. É só aprender e contribuir com o projeto, tá bom? Então, é super fácil. E nossas oportunidades de network com ação pelo bem social. Como eu falei, nós temos um projeto que se chama Skills for Life e o PMI para o bem social. Aqui são algumas ações que tivemos ainda antes da pandemia, né, que a gente, desde que começou a pandemia, estamos todos fazendo todos os encontros online, inclusive do bem social, mas eu preferi mostrar uma foto antes da pandemia de como tudo ocorria. Esse é um deles. Esse aqui, mais um do Skills for Life para o PMI-EF, né? Já foi na pandemia, você pode ver todas as carinhas aqui, né? E também a aplicação do Canva, né? Com o pessoal das ONGs. O nosso encontro, né, de liderança, que
foi onde nós aprendemos o Happiness Wall, né? Nossa querida Erasma ensinou para a gente, junto com o Eduardo, e apresentou também a ferramenta para a gente. Aqui tem alguns reconhecimentos, né, do pessoal, dos projetos. Encerrou um projeto, a gente mostra nas nossas redes sociais. Nós achamos super importante fazer isso para vocês, para o trabalho, né? Enfim, reconhecimento. A nossa apresentação do case, né, de marketing, como eu falei, nós fazemos o benchmark. Então, tanto nós recebemos dicas, recebemos cases de outros estados, de outros capítulos, mas também nós levamos os nossos cases. Esse foi um deles. E também o nosso querido Power BI, né, que o Eli Francis levou, ainda leva muito, faz muitas reuniões mostrando o Power BI. E agora eu vou chamar o nosso querido voluntário Luiz, que é o OKR Auner, porque eu gostaria muito que ele falasse sobre a experiência dele. Luiz? Oi, Thaís. Oi, pessoal. Boa noite. Muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Obrigado pelo convite. Bom, muito feliz porque eu sou muito entusiasta mesmo, né, das atividades aqui do capítulo. Falando rapidamente, né, sobre mim, eu sou historiador, eu trabalho, né, com cultura brasileira, patrimônio cultural brasileiro, há quase 15 anos. E também, assim como o Thaís, teve umas mudanças na carreira, enfim, a gente vai encontrando esses novos caminhos. Eu também sou especialista em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, e aí foi onde realmente abriu todo esse caminho de conhecimento e gerenciamento de projetos, e conhecer, obviamente, toda essa trajetória do PMI, né? Então, eu estou filiado ao capítulo desde 2019, mas como voluntário, atuando como voluntário desde 2020, outubro de 2020. Acho que eu e Thaís, a gente entrou mais ou menos ali no mesmo período. Sim. Né? Como especialista em projetos, né, eu acredito muito que as melhores práticas de gerenciamento elas devem estar à disposição da humanidade, né, para transformar sonhos e ideias em realidade. Então, estar afiliado, né, e atuar como voluntário do PMI vem contribuindo muito para o meu desenvolvimento profissional em gerenciamento de projetos, né, mas não só nesse âmbito da carreira, né, mas, enfim, da vida, né. Então, aqui no capítulo, eu atuo, né, nos projetos do Skills for Life, pelo bem social, né. Estou como gerente aí do projeto de desenvolvimento de OKRs 2021, né, desenvolvendo aí também uma área dentro da agilidade, né, do pensamento, mindset ágil. E desde março de 2021 também eu tenho certificação CAPM, né, associado, certificado em gerenciamento de projetos, e posso dizer que toda essa experiência de voluntariado, ela foi super importante para conquistar essa certificação. Então, se vocês têm interesse, né, querem mergulhar mais e querem, né, tirar certificações, conhecer mais o universo de gerenciamento de projetos, super recomendo aí participar como voluntária, nos engajar aí nos nossos projetos. Obrigada, Luiz. Foi super importante. Eu vi aqui uma pergunta, vou responder rapidinho. Rayane perguntou se precisa ter experiência como gerente de projeto. Rayane, depende do projeto, tá? Então, depende da função, depende do que você sabe. O importante é que você tenha pelo menos um conhecimento básico, né? Para alguns, e outros você vai exigir certificação. Então, tudo vai depender. Se você tiver interesse, já vai aparecer novamente o e-mail, você pode enviar para mim, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder e ver um projeto que se adeque, tá? E é isso, né? Venham fazer parte do nosso time de voluntários. Nós temos várias vagas. Como eu disse, vocês podem ver lá no site, né, do PMI-PE. Vocês podem vir aqui no link do VRMS, tá? Para ver quais são as vagas que tem aberto. E pode também entrar em contato comigo ou com o nosso time do Voluntariado Fácil no e-mail que já
vai aparecer. E aqui está toda a carinha, todos os nossos voluntários, né? E nosso mestre dos magos, que está aí no pessoal com papel de parede da Caverna do Dragão. Por que a Caverna do Dragão, Thaís? A gente diz que depois que você entra no voluntariado fácil, você se engaja, você se reconhece. Pelo menos eu me reconheci aí dentro. Eu gosto muito da galera, toda reunião é super animada, eu aprendo muito, como eu já disse, né? Então, como a Caverna do Dragão, vai ser difícil sair, né? E é isso, coisas arretadas acontecem quando tu se junta com o PMI-PE. Está aqui o e-mail do voluntariado, tá? voluntariado@pmipe.org.br. Se quiser falar comigo também tem um LinkedIn, tá? E obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, eu posso responder aqui também no chat, tá? Bom, então vamos lá. Meu nome é Edson Matos, eu sou filiado e voluntário do PMI Pernambuco. Esse é o meu segundo ano, né? 2020, 2021, esse é o meu segundo ano. E o convite dessa apresentação eu achei muito apropriada em função do momento que nós estamos vivendo, né? Que é a transformação digital nas organizações. O desafio que eu trouxe aqui para a apresentação é responder a pergunta por onde nós devemos começar essa transformação digital dentro das organizações. Então, ao longo da nossa apresentação, eu vou falar uma série de coisas e o objetivo é que, ao final, a gente consiga responder essa pergunta. Eu faço parte da diretoria de filiação, né? Atuo como gerente de relacionamento do capítulo Pernambuco, sou formado em tecnologia da informação. Minha área é de TI, na área de governança de TI, mas eu também sou mestre em engenharia de produção. Então, eu atuo tanto na área de tecnologia como na área de processos, né? E, assim, sou apaixonado por tecnologia. Uma das coisas que eu já queria começar contribuindo com esse conhecimento é sobre a importância de você estar envolvido em uma comunidade como a de projeto. Além de ser fantástico o conhecimento e o network que você faz, é sensacional também porque ela te motiva a novos desafios. Então, eu estou pouco mais de 2 anos, né, 2020, 2021, mas eu estou pouco mais de 1 ano, né, pegou um pedaço de cada ano, e eu já estou envolvido, já estou assim, engajado para tirar minha certificação do PMI-ACP, de Projetos Ágeis. E eu, assim, eu não tenho dúvida que se eu não tivesse entrado como voluntário e como filiado do capítulo, certamente eu não estaria envolvido nessa certificação. Então, assim, a primeira dica aí para vocês se envolvam, participem, porque motiva demais. A nossa estrutura de apresentação, ela está dividida em 4 partes, tá? O que é a transformação digital propriamente dita, então eu vou falar bastante do digital, bastante de transformação. Depois eu vou falar um pouco sobre a release do fator 4.0, vou explicar o que é o fator 4.0 e em seguida eu vou contextualizar essa questão da release. Vou mostrar também no cenário Brasil, onde é que a transformação digital, como o Brasil está, frente a alguns outros países, né? E, ao final, tentar responder essa pergunta aí, que é o desafio maior, por onde começar nas organizações. Antes de a gente avançar na apresentação propriamente dito, né, a pandemia foi um evento que aconteceu, né, não programado, né, involuntário, do ponto de vista da transformação digital, mas que ela teve uma grande contribuição no sentido de acelerar a transformação digital, sob o ponto de vista de automação de processos, de autoatendimento, de análise de dados e do home office. Eu chamo a atenção essa questão da análise de dados, visto que a forma com que a gente passou a interpretar os dados em função da pandemia, ela também mudou, né? Então, assim, não só uma variável, mas também a velocidade com que essa variável contribui para essa transformação. Para a gente entender bem a ideia da transformação digital, eu separei o que é transformação e o que é digital. A transformação, ela sempre existiu. Então, mesmo antes de a gente estar nessa pegada da transformação digital, o conceito da mudança
nas organizações, ela sempre foi muito presente. As pessoas já estavam acostumadas de alguma maneira, mas só que os caminhos que ela está tomando, a transformação, ela está sendo não só por um caminho diferente do que vinha antes, mas também com a velocidade bastante diferente. O digital, quando a gente está falando do digital, a gente está muito relacionado com o computacional, né? Com a tecnologia, com o binário, né? Então, assim, sempre que a gente entender de transformação, a gente está falando de mudança. E sempre que a gente falar de digital, a gente está falando algo relacionado ao computacional. Quando a gente fala de digital, a gente fala de metodologias, frameworks, ferramentas e normas. E essa sopa de letras, de palavras, de arcabouço que nós temos, ela é uma coisa que já vem acontecendo há pelo menos 10 anos. Então, as ferramentas, as metodologias, elas estão disponíveis no mercado há algum tempo. Então, quando a gente está falando do digital, quando a gente está falando do RPA, por exemplo, que é a automatização de processos. Essa automação, quando a gente falava de robotizar os processos, a gente pensava muitas das vezes em robô, máquinas, né? E hoje a gente tem uma pegada totalmente diferente em função de a gente estar usando software. Então, algumas coisas mudaram e essa mudança acabou dando um acesso muito grande às organizações, não só de grande porte, mas de pequeno e médio porte também. Quando a gente fala dessas metodologias, desses frameworks, as organizações elas vão precisar entender que elas precisam de respostas, né? Ela precisa de resposta para saber quem são os parceiros nessa jornada de transformação digital. Ela precisa saber quais as proficiências que esses parceiros podem contribuir, quais competências essas proficiências vão trazer para a organização e a competência naquela linha, né? Naquela ideia, né? De saber fazer e de fazer. E ainda mais essas perguntas, né, as respostas que as organizações precisam entregar para o negócio, ela tem que estar alinhada necessariamente à estratégia da organização. Essas coisas elas não podem andar soltas dentro da organização. Além do que, essas estratégias ela tem que estar alinhadas com os objetivos. Então, é alguma coisa mais ou menos assim, ó. A organização ela precisa ter objetivos, ela precisa ter estratégias para alcançar esses objetivos, e essas estratégias são alcançadas através de parceiros, de proficiências e de competências. Eu trouxe 2 exemplos aqui para ilustrar a questão do parceiro, da proficiência e da competência. O PMI, por exemplo, nós elencaremos aí projetos ágeis, Lean, trabalho remoto, a transformação propriamente dito, Kanban, LGPD, tudo está dentro do conceito de projetos, seja ele ágil ou não. E essa certificação que foi bastante comentada aí, principalmente pelo Robson, a questão do PMI-ACP, ela tem uma pegada de te dar a proficiência, quando eu falo dar para a organização, né, o profissional ele se certifica, e dentro dessa proficiência ele desenvolve competências, seja Scrum, seja Lean, seja Crystal, seja FDD. A empresa precisa entender que essas competências, essa proficiência, através de um parceiro, é que vai te posicionar no mercado com algum diferencial. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que é um parceiro também no mercado, chamado Exim. Blockchain, LGPD, Cloud, tendo a sua proficiência em segurança de serviço na nuvem, por exemplo. Esse é só um exemplo, tá? Exim tem várias proficiências, tem várias capacitações que vão levar a empresa e uma organização através de um parceiro de negócio, através das competências, tá? Só se resume a esse, o Exim e ao PMI? Não, existem diversos no mercado. Foi só para a questão de exemplificar mesmo. Voltando ao digital, a gente sempre falou do tecnológico, né, do eletrônico, do computacional relacionado ao digital. Hardware, software, people. Só que nos últimos anos, ou recentemente, anos recentes, né,
apareceram algumas novas variáveis, uma linkada com a via de acesso e outra linkada com o hub central. Vou explicar já já cada uma dessas. Antes disso, a gente precisa entender que quando a gente falava das organizações, sempre nós falamos em pessoas, processos e tecnologias. Não que esse conceito esteja fora de uso, muito pelo contrário, ele continua em uso, só que agora ele tem um toque de velocidade e um toque de centralidade de dados. Vejamos. As duas variáveis, né, que eu falei para vocês, via de acesso e hub central, né, dentro agora de uma concepção diferente, né? O modelo mental, o mindset de quem faz a gestão vai precisar ser reconfigurado, vai precisar ser reprogramado. De que maneira? As conexões que, ora, nós temos conexões de 4G, 3G, eu falo conexões mobile, né, de mobilidade, né? Conexões 2G, eu acho que quem tem, acho que muitas pessoas aqui alcançaram ainda conexão 2G para telefonia celular, móvel, né? Só que hoje nós temos conexões de alta performance. O que quer dizer conexão de alta performance? Nós vamos, a qualquer hora, em qualquer lugar, termos conexões rápidas e estáveis. E isso faz toda a diferença sob o ponto de vista de estabilidade e de qualidade dessas conexões de dados. Tudo isso através de um data drive. O data drive ele vai ser um guia de decisão estratégica. Veja a importância dos dados. Você tem um volume de dados agora enorme, né? E ele vai guiar a tua empresa e você vai conseguir tomar decisões que, ora, você passava, em alguns casos, até anos. Eu estava lendo recentemente uma comparação que o censo populacional do Brasil, na década de 70, ele passou 5 anos para ser publicado. Né? Então, você veja aí que como a velocidade, hoje em dia, o tempo maior que você gasta é dos profissionais do IBGE se deslocando até a casa das pessoas para coletar as informações, porque a partir do momento que a informação entrou ali no tablet, a resposta é praticamente imediata ao número que se espera. Então, conexões de alta performance e data drive são as duas grandes variáveis que vai mudar o modelo mental dos tomadores de decisão. Observem que eu estou falando de conexões 2G, 3G, 4G, mas pelo menos no Brasil, em algumas cidades, não na maioria do Brasil, né, mas em algumas cidades, a gente já tem conexões 5G. E essa conexão 5G, ela tem uma velocidade bastante significativa para o momento que a gente está vivendo de conexões de alta disponibilidade em qualquer hora, em qualquer lugar. Imagine quando a conexão 6G chegar, né? Então, imagine alguma coisa que a gente fazia em 5 horas, por exemplo, um download de 21 teras, e você fazer isso em 18 segundos. Na outra apresentação que eu fiz para um outro grupo, alguém perguntou, mas quem é que vai fazer um download de 21 teras? Eu acho que ninguém vai fazer um download de 21 teras, né? O objetivo foi mais para ilustrar a questão da velocidade. Existe um fato curioso, que a transformação digital, não só a transformação digital, né, mas a transformação, ela já vem acontecendo há muito tempo. Aliás, ela sempre aconteceu, né? Mudança dentro das organizações sempre foi uma constante, né? Desde da Revolução Industrial até os dias de hoje. Mas observem que o crescimento dessa transformação era um crescimento linear. Essa linha cinza que vocês estão vendo aí é a linha que vinha acontecendo a transformação. Então, era muito fácil você acompanhar essa mudança, uma vez que a linha era uma crescente que ia aumentando aos poucos. Dava para você, em alguns casos, perder o time e, de repente, voltar para ele. Só que agora a questão é outra. Além de você ter os dados dirigindo a sua tomada de decisão, você tem conexões ultra rápidas. E a curva do crescimento da mudança, ela deixa de ser linear para ser um crescimento exponencial. E aí, meu amigo, não dá para ficar esperando o tempo passar para tentar correr atrás do prejuízo lá na frente.
vai ficar inviável. Essa figura, ela não foi eu que criei ela, né? Eu adaptei, né? Eu coloquei uma carinha diferente nela, né? Mas a gente está muito acostumado nos dias de hoje, né, com físico, com analítico e com estratégico. Sob o ponto de vista do estratégico, sempre existiu. O analítico, do ponto de vista da economia, sempre existiu. O digital, ele tem existido há algum tempo, só que essa variável de velocidade das redes, isso aí está fazendo toda a diferença dentro do processo. É isso que está potencializando esse crescimento exponencial. E aí, para ilustrar bem essa figura, eu fiz alguns links, por exemplo, do físico para o digital, do digital para o analítico, e para vocês entenderem a transformação digital centrada, né, linkando todos esses pontos, né, e quais ferramentas, quais frameworks, quais recursos são utilizados em links dessas quatro vertentes aí, né? Então, nós temos, por exemplo, do físico com digital, nós temos o IoT, né? A internet das coisas. Isso em vários países já é realidade. No Brasil, a gente está começando também, né? Não é uma pegada muito forte, mas a internet das coisas é uma coisa que vai revolucionar de uma maneira surpreendente todo o mercado. Do digital para o analítico, do ponto de vista da economia, ciência de dados também é uma coisa relativamente nova, né? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. O mais familiar para a gente é o estratégico analítico, que é a questão dos processos. Esse a gente já está bastante acostumado com eles, só que tem uma pegada diferente aí, que cai de novo para o digital, quando o estratégico começa a falar do digital do ponto de vista de processos, que é o RPA, que é a automação de processos. Então, os processos, além de tudo, eles vão estar automatizados através de robôs. E como eu falei no início, não é aquele robô, vai ter um robozinho físico lá, né, mecânico, fazendo alguma coisa. Não, tudo através de software. E do ponto de vista estratégico físico, a gente tem o Big Data. O Big Data é curioso porque, assim, no começo eu até fazia uma interpretação, né, que o nome da palavra era muito sugestivo, né? Big de grande, né? Então, grandes volumes de dados. Eu sempre, quando alguém falava Big Data, eu, puxa vida, vai ter um volume de dados gigante. Vai ter um volume de dados gigantes, tá? Só que as ferramentas disponíveis no mercado hoje, elas não só vão agilizar essa consulta nesse grande volume de dados, mas também esse Big fala muito de formas de você coletar os dados, né? A gente está acostumado no modelo tradicional de dados, de você ter um banco de dados, você tem uma aplicação que vai lá e busca esses dados de forma local, de forma remota, né? Isso é incontestável. Só que agora você vai estar pegando informações não só dessa base de dados, como de várias bases de dados, numa velocidade ultra rápida, e pegando informações de onde vocês não conseguiam enxergar antes. Por exemplo, através de drones mandando informação praticamente em tempo real, através de milhões e milhões de páginas na internet, o Big Data virado lá pegando dados. Então, assim, a gente vai ter nós já temos ferramentas, né, Oracle, SAP, ferramentas de mercado, né, que trabalham com esse tipo de informação, né, captar esse volume gigantesco de dados com alta performance e trazendo informações onde antes não conseguia se chegar. Então, a gente responde, em linhas gerais, o que é a transformação digital, né, separando ela em transformação e o outro pedaço do digital. O segundo momento que a gente vai ver aqui é a questão do fator 4.0, vou dar uma pequena explanação para vocês, e a questão da release desse fator. Se nós pegarmos a indústria 1.0, 2.0, 3.0 até o dia de hoje, a gente vai observar que desde do século 17, 1780 mais ou menos, quando a mecanização e a força do vapor entrou em produção. E a gente tinha, é curioso que a gente tinha um cenário onde o desemprego, ele foi uma variável assim, que não, esse vapor, essas máquinas a vapor, essa mecanização vai tirar muitos empregos. Isso aconteceu na indústria 1.0, na 2, na 3, na 4 e vai continuar existindo, eu acredito que para sempre, né?
Então, deixando um pouquinho a indústria 1.0 e a 2.0, se a gente for dar uma olhada na indústria 3.0, que é da década de 70, 1970, por exemplo, a gente já falava em automação, já falava em robótica e já falava em internet e eletrônicos. Então, veja que a gente está falando de uma década de 70. Se você for ver um filme, por exemplo, da década de 70, você se assusta eu acredito que a maioria, inclusive, preto e branco, né, saindo da década de 60 para 70, e a gente já tinha tudo isso na indústria, né? Então a indústria está sempre puxando, alavancando, usando desse recurso de primeira mão. Hoje a gente tem sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial nesse modelo de indústria 4.0. E a indústria 4.0, para vocês terem uma ideia, ela vem de 1970 até os dias de hoje, ela é considerada como... Não existe a indústria 5.0, por exemplo, né? Então, assim, são quase 50 anos, são 50 anos aí de indústria 4.0, e a gente fazendo analogia indústria, desenvolvimento de produção, e aí eu estou falando de produção de bens, né? Produção de bens, né? Indústria propriamente dita. E os padrões de transmissão de dados, e essa é a grande sacada, né? É a grande variável aí, uma das variáveis que eu falei para vocês, né? Ela só tem 20 anos. Então, eu acredito que muitos de vocês aí não pegaram, muito não, alguns, né? Não pegaram o 2G, né? Mas o 3G eu tenho certeza que a maioria que pegou. O 4G é a nossa realidade hoje, né? Então, são 50 anos de indústria versus 20 anos de aceleração da tecnologia do ponto de vista de mobilidade. Se você disser assim, não, Edson, a gente já tem fibra ótica há muito tempo, não é só 20 anos, não tem mais. Mas as fibras óticas, elas têm estado presentes nas nossas casas como uma coisa como um commodity, né? Como água, luz, energia, né? Daqui uns anos, eu acho que hoje, se faltasse internet uma semana na sua casa, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, acho que não falta, né? Que a gente dá um jeito de resolver. Mas, enfim, a questão da mobilidade, da velocidade da mobilidade é que vai fazer toda a diferença dentro da indústria. Por quê? Porque a indústria, vamos pegar a indústria automotiva. O que aconteceu com a indústria automotiva? Por muitos anos, ela entregava o quê? O produto para o usuário. Ela fabricava o carro, entregava o carro para o usuário final, para a distribuidora, para a loja, o usuário comprava, e aí a indústria propriamente dita, ela não tinha mais contato com o proprietário, né? Salvo para fazer um recall, né? Mas não é comum. Essa release, ela muda a partir do momento que você tem o V2X, veículo para todas as coisas, veículo conectado a todas as coisas. Então, assim, a indústria ela vai te entregar o carro, e o próximo recall do carro que for fazer, o carro não vai voltar para a oficina, não. O carro vai estar conectado na nuvem, e a nuvem vai te entregar release de software, como nós fazemos com o nosso celular. De tempos em tempos, ela vai dizer, ó, tem um release novo aí, atualiza o teu software do teu carro. Né? Então, isso vai ser uma constante. E não só isso, né? Não só essa relação de indústria conectada com carro, fazendo a gestão, muitas vezes, de temperatura, de problemas no carro, não só isso. Imagine esse cenário, onde você tem veículos conectados com a fábrica, veículos conectados com pedestres, veículos conectados com infraestrutura, veículos conectados com a rede, na nuvem, né? E aí infinitas possibilidades, e veículos conectados a veículos. Então, esse é um exemplo da release, por exemplo, da indústria, da versão 4.0 da indústria, para essa nova realidade que as conexões rápidas, né? As conexões seguras, elas estão oferecendo. Eu estou falando muito da indústria, né? E talvez você possa dizer, mas esse cara falando muito da indústria. Deixa eu pegar um exemplo aqui da área financeira. Então, em 2020, nós tivemos uma média de 700 fintechs, tá?
e essas fintechs, elas são estruturadas de maneira que você tenha outras fintechs de investimento, de associações, de aceleradoras e de hubs, para poder fazer a coisa moer. E aí você tem fintech que está rodando sob o ponto de vista de pagamento, financeiro, empréstimo, investimento, negociação de dívidas, seguros, bancos digitais, câmbio, criptomoedas e uma infinidade de outras coisas mais. Então, quando eu falo da release 4.0, é porque a indústria veio nessa pisada, né? E essas fintechs, elas estão nascendo totalmente digitais já, pegando a carona, né? Elas começam a pensar, elas começam a reagir de maneira rápida, porque as conexões favorecem a isso, e dados sendo guia para a tomada de decisão dessas empresas. A internet das coisas, ela vai conectar, como o próprio nome diz, né? Das coisas. No começo eu tinha até eu achava muito vulgar essa palavra, eu falava, puxa vida, mas coisas, que palavra feia, não sei o quê. Mas coisas foi a palavra mais adequada que alguém pôde colocar sob o ponto de vista da ideia do que as redes vão propiciar a essas conexões. Avião, carro, telefone, lâmpada, aparelho de som, chuveiro, tudo, todas as coisas. Então, imagine que no futuro próximo, né, essa internet da coisa eu assisti uma palestra essa semana sobre bueiros inteligentes. Né? Lá você tem o sensor do bueiro. O bueiro é aquele negócio onde a água escorre, né? A região, eu não sei se o nome é esse para toda a região, mas quando dá uma grande chuva, a água escorre pela rua, escoa pela rua, e ela joga no bueiro para cair no duto para a água ir embora. Então, aquele bueiro, o sensor que vai estar ali, ele vai estar falando através da nuvem, através da conexão Wi-Fi, dizendo qual é o volume de água que está passando ali, se a galeria, se o bueiro está entupido, se tem vazão, se não tem. Negócio totalmente assim, fora. Eu jamais, se dei um exemplo na internet das coisas, eu ia citar o exemplo da galeria. A transformação digital está presente na educação, agronegócio, na indústria de petróleo, na área do jurídico, do direito, nas grandes empresas de investimentos, na medicina, no varejo, no e-commerce. E assim, não é que ela vai chegar, a transformação digital, ela vai chegar para esses... Ela vai chegar, ela já chegou, na verdade, ela já chegou. E como eu falei há pouco, ela é exponencial. Ela vem numa velocidade muito grande, né? E isso, se você não usar o digital, as ferramentas e os frameworks que estão disponíveis no mercado, você não vai ter como fazer essa transformação digital. Você vai precisar do digital. E vai ter que ter a mudança. Então, assim, a gente falou do que é transformação, né? Quando a gente segmentou ela em transformação digital. Falei um pouco da indústria para vocês, do fator 4.0, né? Que é a evolução da indústria da 1 até a 4. Falei dessa release, que é essa virada de chave, onde a indústria não só fabrica, mas como ela faz toda a gestão agora através da nuvem, das conexões rápidas, através dos dados que ela coleta. E eu vou trazer para vocês agora como é que está o cenário do Brasil em função de 47 estados, tá? A Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, essa informação aqui, ela foi de 2020, tá? Esses dados aí. Ela levantou os cinco continentes aí, né? A América do Norte não aparece, mas Estados Unidos está dentro desse conceito. Então, a gente tem os 9 países aí, né, que mais se destacam, e o Brasil aparece, dos 47 que foram levantados, ela aparece o Brasil aparece em 42º, o que é muito ruim, né? A gente está em 42º, inclusive alguns países da América do Sul, apesar do Brasil, pelo menos na minha concepção, deveria ser o melhor da América do Sul em tudo, né? Até pela expansão territorial, a população, né? A gente só aparece lá em 42º. No ranking desses top 9 aí, se vocês observarem, a gente tem a Austrália e a gente tem Estados Unidos aí como 7º da América do Norte. Os demais países, eles apresentam todos na região da Europa. Então, assim, isso é uma variável que mostra, e é uma coisa sabida, né? Como a Europa está se desenvolvendo nessa questão da transformação digital e repercute
não só da questão da digital, mas como outras estruturas das dimensões dessa transformação digital. Deixa eu falar para vocês do que é que eu estou falando. Quando a Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria fez esse levantamento, o que ela trouxe para a gente de transformação? Ela trouxe 4 pilares, né? Estrutura produtiva, e essa estrutura positiva vocês entendam, relação de importação e exportação, de fatores de produção, tá? O ambiente empresarial, e aí praticamente está a cereja do bolo, né? Que é sobre o ponto de vista de como as organizações estão se estruturando para fazer isso, sobre os hábitos culturais, que aí a chave, a virada de chave está aí, né? Se a gente fosse responder a pergunta aí, por onde começar, está aqui, é na cultura, nas pessoas. É aqui que a transformação digital acontece. O conjunto do digital com as mudanças, ela tem que acontecer provindas, oriunda de pessoas, né? Não vai levar a ferramenta, porque a ferramenta sozinha ela não vai fazer isso. E quando eu falo das pessoas, eu estou falando da alta gestão até o chão de fábrica. Estou falando numa linha, numa vertical. E, por último, o outro pilar dessa estatística que eu mostrei no slide anterior fala de segurança. E quando a gente fala de segurança, aparece outra variável, uma terceira variável, tá? Que é pelo menos no Brasil, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela tá em voga desde agosto do ano passado e começou a valer mesmo agosto desse ano, né? Sob pena de multas, de uma série de punições para as empresas que descumprirem a Lei Geral de Proteção de Dados. E assim, é lei de proteção de dados das pessoas, né? E essa variável, ela ratifica essa questão da Europa tá na ponta. Deixa eu mostrar essa figura aqui para vocês. Isso é do ano passado também, tá? A fonte é o SERPRO. Então, observem que essa parte mais escura, ao centro, em roxo, ela está mostrando os países da Europa e como eles estão desenvolvidos, fortemente adequado à GRPD. A GRPD é a Lei de Proteção de Dados da Europa, tá? No Brasil, a gente tem a LGPD, que foi desenvolvida, foi construída em cima da GDPR, tá? E veja como eles estão maduros lá na Europa, né? E curioso saber que o Brasil ele está numa tonalidade de cor aí, que ele não vai nem para o segundo, né? A gente tem países da América do Sul, por exemplo, como a Argentina, como a Nova Zelândia lá na Oceania, ou como o Japão, que está bem mais adiantado do que a gente, sem falar nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos é meio complicado o negócio lá, da proteção de dados. Eles têm, mas não é exatamente como o resto do mundo, mas tem, né? E na região da África, né, alguns países ali estão se movimentando, chegando perto do Brasil, mais 30%, 40%. Na Ásia, né, e aí na Ásia é Velho Oeste, né? China, Mongólia, Rússia, esses países aí não se pronunciaram e vão sem lei específica sobre o tema. Se vocês observarem no mapa na região central da Europa, vocês vão ver que tem 2 países ali grandes, que, se eu não me engano, um é a Hungria e o outro é a Capadócia. Oh, meu Deus, qual é o país da Capadócia? Bom, daqui a pouco eu Turquia. Turquia, perfeito, muito bem. É a Turquia, tá? São países grandes, né, com bastante representatividade, inclusive com governos não tão democráticos, mas que eles estão no mesmo nível do Brasil, do ponto de vista de proteção de dados. Então, essa variável de proteção de dados ela vai impactar demais dentro da transformação digital. Mas observem que, independente das empresas aderirem ou não, a chave vai virar, né? E quem não aderir vai ter punição sob o ponto de vista da LGPD. Então, a gente viu qual é a release do Fator 4.0, o cenário Brasil. Deixa eu colocar mais 2 slides aqui para a gente entender exatamente por onde começar. É importante a gente entender que nos modelos até a década até começo dos anos 2000, 2010, né? Processos, pessoas e tecnologia. Sempre que vocês entraram nas organizações, perguntavam, e aí, como é que são os processos, pessoas e tecnologia? Sempre disso. Isso daí você virava produto e depois vinha estratégia. Aí você pode dizer, não, Edson, na minha empresa não é assim, a estratégia vem primeiro do que o produto. E deveria vir,
né? Eu fiz questão até de colocar a estratégia lá no cima para forçar o raciocínio de como e de quanto a gente vai precisar mudar. Por exemplo, no novo modelo de transformação digital, a estratégia tem que ser a partida, que ela vai estar alimentada por uma base central de dados, onde esses dados vão ser o nosso guia, né? O drive vai ser os dados, e nós vamos precisar de ferramentas de analytics, inovação, conexões de alta capacidade e de processo de tecnologia que não vai desaparecer nunca, né? E aí sim nós vamos ter o processo. Essa figura, talvez ela não seja muito clara sobre o que ela quer passar, que isso, na verdade, ela representa um ciclo, né? É um ciclo que eu trouxe do Ágil, para mostrar que o produto agora ele vai precisar rodar em ciclos menores e mais rápido. Então, o produto, por exemplo, que é hoje, daqui a 2 meses pode não ser mais esse produto, né? O ciclo de vida do produto ele precisa ser gerenciado de uma maneira diferente do tradicional que a gente vinha ao longo dos anos. A transformação ela não pode ser do mesmo tamanho do digital, ela não suporta nesse momento em função de tudo que está acontecendo. A gente já tem digital demais. O digital ele não pode ser maior do que a transformação, de maneira que a gente traga todas as ferramentas, todos os recursos para a organização, mas foque só no digital, esqueça a questão da transformação. E a transformação ela tem que aparecer como processo de mudança mais forte do que a infraestrutura de mudança que é o digital. Tá? Então, sempre que a gente pensar em transformação digital, na cabeça da gente a gente precisa entender o seguinte, que a transformação, dentro desse conceito, ela precisa ser processo de mudança mais forte, e aí, como eu estou falando de processo de mudança, eu estou falando de mindset, de forma de pensar, do que o digital propriamente dito. Eu tenho uma apresentação aqui, um videozinho, que ele é bem curto, tá? E vale muito a pena ver, eu vou colocar aqui para vocês, do Gerd Leonhard, né? Ele é um consultor alemão e ele é um apaixonado por tecnologia e por entretenimento. Eu vou compartilhar ela com vocês, e ela só tem duração de 4 minutos, mais 2 slides e a gente encerra. Mas vale muito a pena ver, e eu não queria deixar de compartilhar com vocês. O áudio tá bom? Perfeito. Sim, Edson. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated.
to imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Exato, pessoal. As melhores práticas, né? Fazer com que os líderes participem do processo, isso aí é o fundamental, é a resposta para a nossa pergunta, né? Por onde a gente começar, a gente precisa que a liderança, o CEO, o CIO, o CFO, né? Todos participem, né? Estejam engajados nesse processo, ter uma visão de propósito claro, isso precisa ser muito transparente dentro da organização, definir indicadores, né? De performance, e não só definir, mas como acompanhar eles, né? Entender a lacuna da empresa. É importante que as empresas entendam, né, quais são as suas dificuldades, as suas limitações, não forçar demais o ritmo da mudança. Veja aí que paradoxo, né? A velocidade exponencial e a gente colocando aqui que não deve forçar demais. Se realmente não deve forçar demais, cada empresa tem a sua velocidade, tem o seu ritmo. Alinhar as estruturas de sistema ou suporte, essa é a parte mais fácil. Reforçar os comportamentos desejados. Então, assim, o desdobramento da estratégia dentro da organização, ela precisa ser muito bem conduzida, né? Diretoria, gerência, coordenação, supervisão, operacional, tudo desdobrado numa linguagem que seja entendível pelas camadas que seguem, né? E controlar e escalar, né? A transformação digital ela precisa ser uma coisa escalável, ela não pode ser limitada a você ter uma solução que você não consegue crescer de forma orgânica. Por fim, né, enquanto não houver a mudança da engrenagem principal, que somos nós, que somos as pessoas, o resto vai ser framework, sistema, software, e é isso. Eu queria agradecer ao Eli, né, nosso Eli France, nosso presidente, nosso líder aí, né, pela oportunidade da apresentação. Agradecer a todos os colegas aí que fizeram com que essa apresentação fosse possível, o Robson, a Thaís, o André, o Ricardo, né, o Pedro, que está aqui com a gente, né? Então, tá aí meu contato, tá? Meu e-mail pessoal, se alguém quiser, meu e-mail pessoal do PMI, né? Veja como é que está funcionando já a coisa, né? E o meu contato aí A gente que agradece, Edson. A gente que agradece aí a excelente palestra. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eli Francis. Muito feliz aí pela realização desse evento.